Olá, sejam bem-vindos ao podcast Baião de 2 Bits, episódio 38. Eu sou o Jeff e estou aqui com meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff, tudo tranquilo? Beleza, rapaz. Essa semana eu senti o frio e a secura, hein? Rapaz, tá. Aqui o Centro-Oeste tá caindo naquela, né? A secura, a falta de chuva. Mas É, beleza, e pra melhorar ainda veio o frio aí, estão dizendo que esse ano vai ser sinistro. Estão do El Ninho aí, estão falando que. Não, e é engraçado que eu sei, a gente tem que terminar o Elden Ring, a gente vai terminar. Mas eu tava olhando os jogos e eu falei, caramba, olha, tem esse Mac Warrior, né? 5. Aí pô, joguinho antigo e tal. Rapaz, olha, o jogo é muito legal, pô, robô, né, e tal. Só que tem dois problemas que eu vi. Eu falei, eu acho que é por isso que eu parei. Primeiro é que não tem como você salvar no meio das batalhas. Aí, às Ixi. vezes, uma hora e meia, sabe? Ontem eu fui dormir tarde por causa disso. Falei, Lele. E detalhe, né? Porque eu mexi no dente e tudo, eu falei, cara, era só pra dar uma olhadinha. E a segunda coisa é que tem uma parte que na nave que a câmera vai mexendo. Rapaz, me deu um enjoo. Nossa Eita. senhora. Aí eu vou ver. Mas, bom, hoje o episódio de hoje a gente vai falar de quê? A gente vai falar de. Não, É, a história do Nike Air aí. Nike isso Air. aí. Nike Air, né? Mas não é qualquer Nike Air. A gente vai falar também do Guardiões da Galáxia, Isso aí, volume 3. Filme bom da volume. Marvel? É possível? Será? Será? Pode isso, Arnaldo? Olha, vamos descobrir. E a gente vai falar um mundo por Filonema Kank. Que diabo é isso, né? É de comer ou passar no cabelo, né? Mas a gente vai Vamos lá. descobrir. Vamos lá, e então vamos pro Bacon no Baião, momento que a gente vai falar sobre os posts da semana. Post de segunda-feira Mano, eu vou te falar. Eu confesso que eu tinha uma certa restrição quanto a esse filme, porque eu pensei Uhum. assim, poxa, vamos falar de um tênis, cara, né? Tipo assim, pô, o comercial chegou nesse ponto, né? Assim, né? O marketing tá tão agressivo assim. A falta de criatividade dos roteiristas, né? Pô, depois entrou de greve, né? E, cara, eu vou te falar, o trailer já me deu uma chance de, poxa, dá uma olhadinha nisso, de repente pode ser interessante. E eu vou te falar, olha, me surpreendeu, porque ele foi muito além do infocomercial, né? Uhum. Sim, existe. Existe, sim. Só que, cara, ele liga a história de uma lenda do basquete, né? A Uhum. por que a Nike virou o que virou, né? Assim, É ainda mais. porque coincidiu, né? Foi nesse momento aí que a Nike se transformou nessa potência, né, que ela é hoje. Exatamente, porque eu vou te falar, eu não conhecia essa história do Sony Vaccaro. Ele aparece rapidinho no. Quem aparece mais é o Frank. No Last Dance, né? Já antecipando, ele é um complemento do Last Dance, né? Os dois filmes se falam, só que é aquela coisa, né, gente? Tem uma certa liberdade, né? Entre o que aconteceu e os fatos que são apresentados e o que as Uhum. pessoas falam. Então, já tem essa diferença. Outra coisa também. Sim, mas vamos voltar ao script, né? A gente vai ver a história do Sonny Vaccaro, que ele já era um olheiro, né? Ele era um olheiro na NBA e nas divisões de base do basquete, para quê? Para tentar aproveitar as estrelas que estavam começando, né? Que tinham futuro, a começarem a usar os tênis da Nike. Porque a Nike, ela começou como uma marca mais para corrida, né? Uhum. E ela tinha uma cara muito, como o filme brinca, né? Pessoas de certa brancas que saem correndo com roupa de jockey, né? Assim, então, e estão muito distantes de outras marcas como a Adidas, a Converse, né? Então,
É tanto que essas marcas, elas investiram pesado no basquete, né? E a Nike não, ela tinha um investimento bem modesto, e um cara viu assim, não, cara, dá para virar essa imagem, só que a gente vai ter que apostar alto. A gente vai apostar Uhum. alto numa estrela. E só tem dinheiro para uma pessoa. E foi, no caso, o Michael Jordan. Que, claro, né, assim, o filme bota como ele... De fato, ele estava na fase que ele ia começar na NBA. Ele podia se machucar? Podia. Ele podia Aham. se machucar e, poxa, como tantos outros, né, que teriam uma chance de despontar, mas o Michael Jordan não virou o Michael Jordan, né? E que Então, aposta bem feita, né? Porque. sim, sim, o cara apostou tudo, ele deu É. all-in. Vale lembrar que a Nike já não tem toda uma história do como o fundador virou, né, a figura exótica, né, no mundo dos negócios da história da Nike, como ela começou, o cara foi fazer um período sabático no Oriente, acabou conhecendo os maluquinhos lá do Japão, e lá nos Estados Unidos não tinha nada parecido com os tênis de corrida, né, que eram feitos lá e tudo. Uhum. Então, essa parte não é contada no filme. Eles focam só nesse esforço da como a Nike ia começar a virar o jogo. Por isso que é um filme que você pode olhar até como um filme de assalto, né? O cara planeja, ele vê uma oportunidade, ele planeja como roubar, porque era certo que o Michael Jordan ia fechar com a Adidas, né? Então, Uhum. o cara tinha que convencer o chefe dele, convencer o Michael Jordan, né? E pior, convencer o público, né? Porque podia ter né, ser um tiro pela culatra, né? Sim. E outra coisa que o filme, então já é um plus na história, eu achei isso super interessante, mas eu acho que, cara, o desempenho, né, do reencontro, né, do Ben Affleck e o Matt Damon, cara, que coisa legal, você vê aquela sinergia, né, que a gente viu de outras vezes, né, e agora, Eles que começaram juntos, né? Muito cedo. exatamente, Mas exatamente, o Ben Affleck estava devendo, né? Já fazia um tempo que tá, ele não nossa. produzia nada muito bom, assim. Não, tudo bem que tinha ai, Garota Perfeita, Ah, acho que mas isso tem tempo, tinha hein? muito tempo, hein. Sim, não, é Tem porque alguns anos já. pandemia, ué, agora ele voltou pra J-Lo, aí, ó, fofoca! Então, e agora, poxa, a parceria deles aumentou, né, porque agora eles fizeram uma produtora e tudo, o Ben Affleck também assina a direção desse filme, né, não é novidade pra ele, desde aquele ai meu Deus do céu, aquele filme que é do Irã, ai, caramba. Argo, isso. Uhum. Desde o Argo, né? Ele já não é novato na direção. Mas, cara, também encontrar o Chris Tucker, né? Outra coisa, uma curiosidade bem legal é a Viola Davis. Cara, nossa, Viola Davis, que foi exigência do Michael Jordan, né? Pra que ela Uhum. fizesse a mãe dele. Cara, nossa, cara, ela transmite, assim, falando tão pouco, assim, sabe? Aquela posição de poder, porque o Michael Jordan sempre foi famoso por intimidar, né, os adversários, né? Aham. E se vê que a família era assim, entendeu? Outra curiosidade é que a Viola Davis conseguiu finalmente contracenar com o marido dela, né? Que faz o esposo dela, que é o Sr. Jordan. Legal. É muito legal. Tem uma opção assim também de nunca mostrar o Michael Jordan. Segundo o Ben Affleck, é porque, poxa, a pessoa vai entrando na atmosfera, a gente fez o esforço máximo e de repente mostra a câmera, esse não o Michael Jordan, né? Uhum. Né? Então sempre fica essa brincadeira também, é uma coisa legal. Mas uma das coisas que eu não vou mentir, já logo no começo já começa tipo quase um clipezinho para familiarizar como é que era o mundo em 84, né? Que começa a Uhum. história. Cara, eu vou te falar, a engenharia de produção desse filme é maravilhosa, cara. Você olha assim, eu não vou mentir pra você, eu sempre sonhava com aqueles PCs, sabe? PC XT, e tá lá os PC XT, então os salgadinhos, a Uma iluminação. boa dose de nostalgia, né? Então.
Não, total, cara. Nossa, assim, a engenharia de produção é excelente desse Galera filme. que passou dos 40 aí. Porra, vai se identificar demais, cara. Não tem como não simpatizar, sabe? Isso foi um golpe baixo, mas funcionou muito bem. Funcionou muito bem, né? E eu vou te falar também, eu acho que o filme, ele não só atrai a galera que gosta de basquete, mas, Aham. cara, ele suplanta isso e vira uma história interessante de negócios, né? E administração de equipes, né? Então, Uhum. tem uma série de como é que eles conseguiram se diferenciar das outras propostas, qual era o plano, né? Também, poxa, né? Afinal de contas, o Sony era antes de tudo um vendedor, né? Uhum. Então, e a Nike era uma empresa que, né? Ela era o underdog, né? Era o Uhum. vira-lata, né? Então, poxa, ela tinha que lutar contra uma empresa infinitamente maior e mais consolidada como a Adidas, né? Então, poxa, cara, um filme que, poxa, pena que ficou tão pouco tempo no cinema, né? Não deu pra curtir tanto quanto eu queria. Então não deu pra assistir no cinema e agora estreou agora na Amazon Prime Video. Então, poxa, vale muito a pena, viu? É um filmão. Eu já tava com uma expectativa boa, cara. Superou, achei muito legal. Claro que, né, assim, a gente não vai entrar nas complexidades até o final do filme, não é muito spoiler, mostra, assim, resume o que aconteceu depois. Então, não é que o Michael Jordan seja um santo, né? Mas não tem como negar que o cara é um alienígena, né, em termos de basquetebol, né? Então, Ah, é, é. Não, em termos do talento dele, né? Isso Eu aí é acho que ele foi um indiscutável, dos maiores do esporte, com certeza. sim, sem dúvida. E tem, lá no post tem o link para a entrevista do Letterman. É hilário. Anos 80 era Eu, tosco. eu assisti um pedaço, muito engraçado mesmo. E o bicho tava no começo ainda, né? Tava assim. Molecão, É, molecão. Mas você via que ele não era nada bobo, né? Ele não era nada bobo. não, não, Ah, não. então, e a mãe dele também, eu acho que ele sempre fala da mãe dele, né? Aí a Uhum. gente descobre um pouco o porquê no filme. Então vale muito a pena, recomendadíssimo, cara. Olha, tá Legal. aí um filmão, vale a pena. E vem cá aí, e como é que foi, na sua opinião, Guardiões da Galáxia 3? Que eu vi duas vezes. Vi duas vezes. Pois é, rapaz. Depois de quarta-feira aí, né? Foi a crítica do Guardiões da Galáxia Volume 3. E eu vou te falar, viu? Fazia tempo que eu não vi um filme bom da Marvel. Olha aí, É, polêmica, polêmica. não, verdade, verdade. Mas esse ele conseguiu, viu? Conseguiu. O James Gunn, né? O diretor do filme, conseguiu provar que é possível criar um bom filme da Marvel. Ainda é possível, né? Mas o que está acontecendo aí na Marvel, né? Vamos contextualizar um pouco, porque depois que acabou lá, né, a saga das Joias do Infinito lá, né? Os filmes que vieram, né, da fase 4 e tal, da Marvel, não convenceram, né? E até o começo aí da fase 5, né, com o Homem-Formiga, e a gente tem falado, né, de todos esses filmes aí no blog, tem passado por sérios problemas no sentido, assim, da, da, da questão da variedade, do conteúdo mesmo dos filmes, né? Tem sido aquela formulazinha surrada, não tem mostrado nada de diferente e também tem sofrido com a questão da coesão da história, né? Porque você tem um universo, né, que se diz conectado, mas que é uma conexão muito estranha, que só é levantada em alguns filmes e outros não. E tem essa confusão do multiverso, né? Que aí várias versões das pessoas e tal. E aí, né, chega o James Gunn e fala assim, ó, esquece isso aí, não vou lidar com essas besteiras aí de vocês, não. Vou fazer meu filme aqui do jeito que eu quiser fazer, pronto. E foi o que deu certo, né? Então, assim, como é que é a trama do filme, né? A trama, ela mostra, né, os Guardiões da Galáxia, após os eventos lá, né,
do Thanos, né? Dessa saga das joias. E aí mostrando lá como é que eles estão se adaptando, né? Como é que tá lá o Peter Quill, depois que ele perdeu a Gamora lá, e a questão também do fato porque tem aquela questão lá, né? Meio spoiler dos filmes passados que a Gamora ela morreu, né? A versão original que estava com os Guardiões, e aí foi substituída por uma versão de outro universo, né? E aí ela não era a mesma pessoa, né? Então, assim, não era apaixonada pelo Peter Quill, pelo Star-Lord, né? E ele sofre por conta disso, né? Ainda tentando, assim, de alguma forma se aproximar dela. E também a questão do passado traumático do Rocket, né? Que é o grande foco do filme e que volta aí para assombrar ele, né? Por conta disso, o filme tem um tom mais sombrio, né? Você tem essa história aí de origem do Rocket, que é uma história bem mais sombria mesmo, assim, mais sofrida. Mostra que ele foi um resultado de experimentos científicos bem macabros, né? Coisa meio Frankenstein, né? Uhum. Que feita lá por um cara chamado Alto Evolucionário, né? Mas também já tem aquela marca característica, né, dos filmes do Guardiões da Galáxia, que é o humor e as cenas de ação, né? Ótimas cenas de ação, bastante humor. Então, o filme ele consegue, ao mesmo tempo que divertir, também emocionar bastante por conta dessa história de fundo aí do Rocket, né? Então, para mim foi uma escolha muito acertada, né, do James Gunn. Como eu já falei, né, a história está bem desconectada do que está no restante do MCU na fase 5 agora, né, o que é o que está. E essa confusão aí de multiverso, o que permitiu, né, que o roteiro focasse mais nesses personagens, nas suas jornadas. É lógico que assim, esse filme ele é muito determinante para os Guardiões da Galáxia, então nesse sentido afeta bastante o MCU, porque afeta os Guardiões da Galáxia, né? Uhum. Mas não se preocupa em gerar conexão com outros filmes ou com aquele fundo, com um vilão apresentar. Não, ele se foca ali na sua história, né? Que fica sendo o seu objetivo principal, né? E aí você tem o elenco, né, original dos Guardiões da Galáxia, juntos novamente, e eles entregam, a meu ver, a melhor performance deles até agora, né? Você tem o Chris Pratt como Peter Quill, ele tá muito bem, né? Ele mostra um Peter Quill um pouco mais, como é que eu vou dizer, numa pegada um pouco mais dramática por conta dessa questão da Gamora, mas ainda continua com aquela atitude juvenil, bem-humorada, né? Que é característica do personagem, né? Aí você tem já uma Zoe Saldanha, né, com uma versão muito mais fria da Gamora, diferente do que era antes, né? Uhum. E isso é interessante porque traz um tempero realmente diferente ao grupo, né? E você tem o Bradley Cooper, que ele ganha muito mais destaque por conta dessa história do Rocket, né? Que está lidando com o passado traumático dele, ele está muito bem, né? A dublagem que ele faz lá pro Rocket, excelente. E aí, diferente de outros filmes da Marvel, né? Você tem um vilão que é um pouco mais interessante, né? Que tem um pouco que você consegue entender as motivações dele, né? O que está levando ele a fazer as coisas. Ele tem um pouquinho mais de trabalho nesse sentido. E ele também não tá assim, eu vou destruir o universo, entendeu? Uhum. Não é, né, não é nada assim tão dramático como geralmente a gente costuma ver nesses filmes nos filmes da Marvel, né? E o ator, nossa, eu vou martelar aqui. O nome dele é É difícil. complicado. É É difícil. Chukwudi Iwuji. Rapaz, Isso. coitado. Não deve ser assim que pronuncia, mas é um excelente ator. E É. tem, né, uma ótima atuação aí como Alto Evolucionário, né, que é o personagem dele, que é esse responsável aí pela criação do Rocket, e que usa, né, a desculpa de criar uma raça perfeita, um ser perfeito, para fazer os experimentos macabros dele, né. Então, gostei do vilão da história também. O ponto negativo para mim vai pelo que eles fizeram com o Adam Warlock, né,
que é um Foi. personagem bem mais significativo nos quadrinhos, com uma personalidade bem mais destacada em um papel, e ele vira meio que um cara, assim, um peão acerebrado, né? Uhum, Acéfalo, uhum, digamos assim, do uhum. filme. Então, isso, para mim, foi a escolha ruim, né, que o James Gunn fez. Mas, tirando isso, cara, o resultado é bem positivo. Você tem, então, um filme que é uma aventura espacial divertida e emocionante, né? E que fecha essa trilogia dos Guardiões da Galáxia. E também fecha com chave de ouro, né? Dessa primeira formação dos Guardiões da Galáxia. E serve também como despedida, né, do James Gunn do MCU, uma vez que agora ele está indo lá para DC, assumir lá o universo cinematográfico da DC. Então, também acaba servindo como despedida, né? O que não é muito bom para Marvel, né? Porque É, ele é um dos poucos diretores aí que ultimamente conseguiu extrair um bom conteúdo, né? Da- da- das propriedades da Marvel. Então, a pena aí que ele está se despedindo. é. Mas ele deixa, né, com essa despedida dele, um caminho, né? Que a Marvel pode seguir se ela quiser salvar, né, a propriedade dela, ao meu ver, e evitar essa fadiga de filme de super-herói que a gente tem vivido ultimamente com os filmes dela. É a formulinha, né? Isso. Então, assim, o segredo, né, o caminho que ele mostra é que a Marvel precisa dar liberdade aos diretores, né, para contar histórias independentes com a sua visão artística própria. Uhum. Então, tem que parar com esse negócio assim de universo conectado, porque esse universo, beleza, aí você faz 15 filmes para colher o fruto disso só em um ou dois depois, que você vai fazer um filme dos Vingadores, que todo mundo vai se juntar e vai enfrentar o Malvadão. Mas e os outros 10 filmes que vieram antes? Eles precisam sofrer por conta desse universo conectado, que é É. e que já foi provado que não faz sentido, né? Porque os caras só aparecem quando dá na telha, quando é conveniente, né? Às vezes a gente já teve vários exemplos aí, né? De filmes em que o universo estava sendo ameaçado e ninguém apareceu para salvar. Então, assim, de que adianta, né? Você ter esse universo conectado e tal. E também, assim, essa questão de você meio que querer obrigar as pessoas a assistirem tudo, qualquer seriado, qualquer coisa que aparecer, e tem muita coisa, né? Assim, eu acho que aí não é à toa que você vai ter uma fadiga, né? Você tem várias séries sendo criadas e vários filmes, então É, é o difícil. aproveitamento é baixo, Isso, realmente. Realmente. E outra coisa, né? Outra coisa irritante na Marvel é você ver uma história que não tem efeito, né? Assim, acaba no final acaba tudo igual como antes. Cara, nossa, isso, é. isso realmente desanima, né? E aí para piorar, tem essa questão do multiverso que eu falei, né? Porque além de Uhum, trazer muita confusão esse negócio de multiverso, ele uhum. subtrai demais o potencial dramático dos filmes, né? Porque você morre um cara, aí, não, esquenta não, porque tem outra versão no universo X, entendeu? Então, assim, e essas questões de linhas do tempo, e é complicado. Isso aí eu acho que foi um tiro no pé que eles deram. E aí agora, assim, e a gente vê, né, que, assim, as melhores coisas que foram feitas ultimamente foram os filmes ou produções que se desapegaram dessas ideias aí de universo conectado, que tiveram a chance de serem trabalhadas como um evento único ali, né? Como uma obra completa em si, né? Então, a gente teve aquele especial lá de Halloween, né? Ah, sim, do É, lobisomem, né? isso, do lobisomem, que eu gostei bastante, que é um outro exemplo disso, uma história totalmente desconectada, né? E a Marvel tem muitas histórias boas. E aí, esse negócio do universo conectado também impede que heróis que já se despediram, né, de vez, retornem, né? Então, assim, às vezes você poderia contar histórias em realidades separadas, por exemplo, sobre o Homem de Ferro, eu quero contar uma história aqui no universo lá, naquela versão Ultimate, que é uma versão diferente da Marvel, sei lá, tô dando um exemplo, né? Uhum. E aí você não pode, porque você tem esse MCU e o Homem de Ferro já morreu, entendeu? Eles não vão substituir o Robert Downey Jr. Então, assim, tem toda uma questão que acaba limitando, né? E restringindo demais esse negócio da Marvel. E eu acho que eles precisam
aprender a lição aí com Guardiões da Galáxia, né? Esse volume 3. Um filme muito bom, mas que deixa uma lição séria aí pra Marvel, né? Deixa várias pulgas aí atrás da orelha lá do Kevin Feige. E espero que ele tome a decisão correta, né? A partir de agora. Realmente, só observar que tem dois finais, né? Assim, Sim, duas cenas pós-crédito, duas né? ceninhas. Mas que também, assim, não se rendem a essa questão de ficar, né? Meu Deus, agora o filme vai Ah, melhorar, né? Não, não, e realmente. não só isso, É. assim, de ficar conectando com outros filmes, né? Sim, sim, sim. Eles são todos fechadinhos. É porque Isso, realmente achei que o filme é mais dramático. Me sim. surpreendi, né, com a carga dramática do filme. Eu acho que até teve as suas manipulaçõezinhas emocionais ao longo do filme também, mas Uhum. tudo bem. Cara, a história é legal e tudo, e esses dois finaizinhos não, assim, não são, meu Deus, mas são todos Aham. fechadinhos, como você falou, né? E a segunda coisa que, cara, eu acho que algumas pessoas vão ficar com umidade nos olhos aí, né? Mas eu acho que Sim, sim. a mensagem é muito bonita. Eu acho que a mensagem é bonita. Ele poderia. É um filme que poderia render a soluções muito fáceis. Ah, vai acontecer tal coisa. E não. Ele acaba optando por outras formas. Eu achei bem legal. Me surpreendeu. Me É, surpreendeu mesmo. é É. verdade. Poxa, sexta-feira, o mundo Opa! segundo Filonema Kunk. Então, eu não conhecia essa série, porque essa E série não. parece que já tem várias produções, né, que aproveitam essa figura aí da Filomena Kank, né? Pois é, porque ela é um personagem que faz muito sucesso na Inglaterra, né? Então já existe Kank na Grã-Bretanha, Kank on Shakespeare, Kank Other Humans, né? E agora a coisa ficou muito maior. Agora a Filonema vai explicar como funciona os grandes feitos da humanidade, com espírito, filosofia, matemática, religião, renascimento, revolução industrial, redes sociais, guerras. Então ela entra tipo quase como um Sapiens, né? Ela entra num projeto tipo Sapiens, né? E, cara, o legal dessa história é porque é naquele climão que infelizmente a gente vê muito, do tipo, assim, não, eu quero ter a liberdade de achar que eu acho, o mundo é assim como eu acho, entendeu? Aham. Em inglês isso se chama bullshit, é, mas, né, assim, cara, eu acho que era legal as pessoas, né, refletirem sobre isso. Eu acho que esse seriado, ele tem uma coisa, assim, que no início eu me senti um pouco mal, porque, poxa, você vê especialistas até famosos falando sobre questões todas sérias. E a mulher fazendo perguntas super idiotas, sabe? Você fica assim, meu Deus do céu. E detalhe, tá? Alerta, é humor britânico, então não é à toa que Ah, sim. é uma parceria entre Netflix e BBC, né? Então, E basicamente, assim, é aquele negócio do que o pessoal chama de mockumentário, né? Quase, né? Uma tradução isso, livre aí, que é uma personagem fictícia que está isso, entrevistando especialistas e caras dessas áreas aí de conhecimento de uma forma bem humorada, né? Para tirar isso. sarro e tal, e constranger, principalmente, né? Aquela coisa meio Borat, né? Mas só que, assim, eu achei legal porque, por exemplo, tem um momento que ela fala sobre religião. E ela, para evitar algumas confusões, ela usa um artifício muito bom. Eu não vou falar o qual é. Aham, Esse ali, não. Agora vamos falar sobre o Islã e acontece uma coisa excelente. aham. Mas, cara, eu acho que, poxa, é uma série que brinca muito. Eu fiquei no início assim, cara, será que o mundo precisa de uma série dessa? Cara, precisa urgentemente, porque é através da ironia, é através da brincadeira, do humor, que ela também leva em consideração bastante essa questão do. Ah, eu vi num vídeo na internet que, na verdade, não foi assim que aconteceu assado, sabe? Então, essa questão da autocrítica, Uhum. de ir atrás, tá, mas vem cá, como é que foi? Ou até assim, cara, tá aí, eu não lembro mais como é que foi. Eu aprendi, eu acho que aprendi alguma coisa na escola,
sobre isso, né? Então, acaba virando uma oportunidade interessante para, poxa, todos os temas, todos os episódios podem ser trabalhados, inclusive, na escola, como fosse um resumo, sabe? Assim, olha, a gente tem que chegar nessa parte, vamos falar sobre escrita, né? A filosofia, qual é a função da filosofia, a matemática, né? Qual foi o impacto do Renascimento, cara? E ela vai revisitando os lugares aí. Poxa, eu me surpreendi, cara, e pode ser uma ferramenta até pedagógica bem interessante, né? E eu acho que também fica aquela situação, principalmente TV aberta. Assim, eu fico besta com a TVE, porque, poxa, era a TVE dos anos 80 e de hoje em dia, cara, o pessoal se esforça, mas não consegue, e os grandes canais simplesmente abandonaram a opção de ensinar, né? Então, às vezes as pessoas ficam assim, tá, mas onde é que eu posso aprender, né? Sobre alguns assuntos, né? Assuntos que, né, nem sempre não são essenciais, assim, no dia a dia, mas eles provam, e eu acho que adicionam uma riqueza, né? Que poxa, caramba, a gente já sabe isso. Pô, exemplo maior é Cosmos, né? Que, cara, é muito louca a ideia, e ele praticamente, Carl Sagan já havia esse risco, né? Então, por isso que hoje em dia muita gente, poxa, tem acesso ao quê? À internet. Poxa, cara, tem canais excelentes, Manual do Mundo, Astrum Brasil, Ciência Todo Dia, Ponto em Comum, Nerdologia, Space Today, né? Tem um canal do Átila que tem gente que, tem aqueles problemas enfim, mas, cara, assim, eu acho que ainda falta sabe, um canal, por exemplo, eu tinha citado, lá fora tem um Nebula, né? Tem um serviço de streaming, cara, maravilhoso, tem documentários excelentes, assim, e é engraçado porque o National Geographic já foi assim, né? Então, hoje em dia, Lelê, né? Eu vou te falar, eu sinto muita falta mesmo, porque na infância não, mas na adolescência eu gostava muito de assistir a TV Cultura, né? E eles passavam vários documentários e tal. E pra mim, eu sou muito suspeito, porque eu gosto demais de documentário, né? Assim, sobre os mais diversos assuntos. Pra mim, é a forma mais motivante, né? Para eu aprender sobre determinado assunto, entendeu? É a forma assim que mais me motiva para aprender sobre determinado assunto ou história, alguma coisa que eu não sei, né? Então, é muito legal mesmo. Uma pena que a gente tem poucas opções, né? E aquela coisa, né? Como a gente infelizmente viu, né? Às vezes você precisa chegar na faculdade e você se perguntar por que eu tô aprendendo isso, né? E poxa, não era para ser isso, né? Não era para ser assim, né? Então, para provar toda essa situação que a série até ela vai costurando e você vai vendo que não é tão absurdo assim, o incidente lá da professora, né, na Flórida, que ela foi demitida porque mostrou a imagem de Davi, a escultura, né? Existe um nu, né? Mas é um nu artístico, né? E aí ela foi demitida porque alunos do sexto ano, alguns pais acharam um absurdo. Olha, um homem pelado, né? E aí, meu Deus do céu. E aí, aliás, ela faz ela mostra a imagem e faz algumas observações sobre isso. E ponto para a prefeitura de Florença, né, que ela falou assim, não, poxa, olha, a gente está convidando você para conhecer ao vivo, né? Então, Florença mandou bem demais nas relações públicas, né? Então, eu acho que essa série para rir, né? Ou outra série para refletir também na Netflix, que é a Terra Plana, eu acho que elas levam em consideração um alerta, né? Onde é que a gente errou na educação. Então, e o que a gente pode melhorar, né? Então, mas é bem divertido. Assim, eu gosto de humor britânico, então pode ser que algumas pessoas não curtam tanto assim. Mas, cara, eu curti, tá uma boa nota no MDB, tá lá com 8.1. Legal. Ou isso, ou então esperar fazer uma versão americanizada aí, igual fizeram com The Office, né?
Com certeza vai rolar isso, com certeza. São 5 episodinhos de 21, 20, 22, 23 minutos. Uhum. Se mata rapidinho, então eu Legal. acho que vale o tempo investido, né? Então agora vamos para os petiscos, né? Petisco no momento que a gente fala sobre um pouco do que está por vir. E tu, Michael, o que tá chegando aí para você? Pois é, eu tô conseguindo finalizar algumas coisas que estavam na fila, né? Aí terminou aquela série lá da Máquina do Destino, da Apple TV Uhum, Plus, a primeira temporada. A crítica deve pintar aí na semana que vem, né? uhum, Não vou falar muita coisa, não, assim. Eu até gostei da série, eu achei ela bem levinha, voltar pegada mais de humor, né? uhum. Mas a gente vai falar mais aí no review. Eu assisti um documentário também da Apple TV Plus, muito bom, que chama Still, Ainda Sou Michael J. Fox, né? Que ele faz um trocadilho com essa palavra still, né? Que significa quieto, mas também a questão de eu ainda sou, né? I'm still, né? Michael Uhum, J. Fox. uhum, Então, é muito legal o documentário, muito emocionante. Ele mostra, né, como que foi esse processo, né, da questão da descoberta, né, quando o Michael J. Fox recebeu esse diagnóstico do Parkinson, como que ele lidou, como que isso afetou a carreira, a vida pessoal dele, né? É muito bacana mesmo, um ótimo exemplo aí de otimismo sobre a adversidade. Então, também a crítica deve pintar em breve aí sobre esse documentário. E outra série que eu peguei para assistir, né? Comecei a ver, vi só o primeiro episódio, que é aquela Citadel, uhum. lá da Amazon Prime, que é um seriado sobre espionagem, é como se fosse uma agência de espiões paralela aí que existe acima dos governos, né, para que não seja enviesada, né, pela política. E aí, assim, eu achei interessante, né, o primeiro episódio, só que ela vai mais pro lado do clichê, né? Aquele Uhum. bem James Bond, bem Missão Impossível, aquela parada mais assim, como é que eu vou dizer, aquela pegada mais fictícia mesmo, né, da espionagem, né, diferente aí de outras coisas que a gente tem visto e tal, de outras pegadas um pouco mais realistas, né, mas enfim, eu achei até interessante, né, acho que vou continuar assistindo para ver no que dá. E tem aquele seriado também, né, da HBO Max lá, o Amor e Morte, com a Elizabeth Olsen, que eu tô vendo lá, da história da mulher, né, que se envolve aí, que trai o marido lá numa comunidade lá dos Estados Unidos, uma história verídica dá ruim, né, no final das contas. Dá muito É. ruim o negócio. Aí eu tô assistindo aí, né, um episódiozinho por semana, mas é isso. Ah, tá, legal. Não, cara, eu ainda tô enrolado com Agente Noturno, porque cara, eu adorei a história assim, o argumento do Silo, né? Aí eu comecei a ler o livro e eu tô correndo com o livro pra dar tempo de fazer a crítica da série, né? Uhum. E, poxa, eu acho que não vai mostrar na série, mas, poxa, a TI é vilã, porque ela gasta muita energia. Mas eu tô curtindo, cara, muito, muito bacana, tá bem interessante. Tô curtindo pra caramba o livro. Tô correndo feito louco com o Succession, que é Uhum. excelente, cara. Eu tô atrasando as coisas anteriores, porque, cara, eu tô curtindo pra caramba. Que série excelente, cara. Uhum. Cada episódio é uma hora e é muita loucura. É uma série bem adulta, tá? Mas, Uhum. cara, eu acho que, cara, explica muita coisa. Tem um treta também que eu tô com uma expectativa muito boa e para relaxar um pouquinho, o School Spirits, né? Uhum. Então, cara, eu tô com essas. Ah, sim, tem 1976, que é um filme sobre a ditadura chilena, né? Uhum. Dizem que é bem hermético com alguns aspectos.
Vamos ver aí uma coisinha tensa, só um pouquinho pra divertir, né? Então, Senão o sapatinho verde vai pegar muita poeira, né, embaixo da cama, desse jeito aí. Tem que exatamente, dar tem uma que lustrada no sapatinho verde. exatamente, poxa, tem que dar, poxa, peraí, né? No É mundo isso. não é assim, né? Mas. E só para finalizar, Michael, caramba, né? A gente tá com essa questão também da greve de roteiristas e Uhum. realmente Algumas tá. produções aí foram afetadas, né? Vão É, atrasar e tudo. Algumas filmagens de séries e filmes foram adiadas, né? e também tem aquela coisa da. Cara, até interessante as questões que eles estão botando, né? Como é que vão ser. Como é que vai ser o uso da inteligência artificial, né? Uhum. A questão de distribuição, porque as regras ainda são da vez passada, então a contagem de audiência dos streams é diferente. Então, eu vi um episódio lá do Rapadura Cast, Uhum. que fala sobre isso, cara, muito legal, vale muito a pena. Curti pra caramba. Vamos ver, né? Vamos acompanhar. Eu acho que realmente a gente vai ver uma mudança aí no mercado, provavelmente. Tal como a gente já tinha sofrido, né? Na época com Lost, né? É, Uhum. as coisas mudaram, né? E aí. Tomara que mude para melhor, porque realmente É, os lucros dessa indústria precisam ser mais bem distribuídos, né? A gente vê uma parte sendo muito bem remunerada, uhum, que são os atores, diretores e principalmente os executivos, né, dos estúdios. Mas, por outro lado, você vê uma galera aí que fica um pouco à margem, né? E os roteiristas têm papel fundamental, né? Porque eles que criam a história, então. verdade, verdade. Aí fica aquela situação, né? Poxa, será que, né? Precisa ser assim, né? Uhum. Realmente é verdade, é verdade. Mas beleza, então, Michael. Então temos um episódio, É mais isso um aí. episódio aí. Muito obrigado. Esse aqui é um projeto do nosso blog, né? O Mexido Digital. .com.br. Aí estamos nas plataformas Spotify, Amazon Music, Pocket Casts. Também confira com a gente aí no nosso canal no YouTube, né? A nova série, né? Eu faria sim. Faria assim, exato. Eita, nós. Inclusive, tem um Engasguei. episódio novo lá seria a minha versão para o Rock 5, né? Olha Tentei aí. criar aí uma versão do Rock 5, apagando aquela que foi feita, né, da história, e de uma maneira É. ligar melhor, né, o que a gente viu no Rock 4 com o que foi feito no Rock Balboa, para a história, para a transição de um para o outro ficar mais suave, digamos assim, né? Uhum, uhum. É isso mesmo. Já tá no ar lá no canal. Beleza. Então tá. Então é isso, Michael. É Então isso vamos que aí. vamos Falou, e Jeff. Um abração e falou. até a próxima. Até a próxima. E valeu.